contradição, né? É a contradição em pessoa. Ele é a contradição em pessoa. Ele é mais contraditório do que o próprio Fernando Henrique Cardoso, que falava uma coisa, fez outra, e depois falava para esquecer o que ele falou, e depois que saiu do governo falou para relembrar o que ele falou. E aí, entendeu? O Bolsonaro, ele é a contradição em pessoa. E ele, não, ele tem o pior discurso, que é o de falar que essa maleabilidade, essa flexibilidade do pensamento dele é em prol da evolução. Eu não posso ter o mesmo pensamento que eu tinha antes porque senão eu não evoluo. Isso é mentira. Isso é adaptação ao momento. É como grande parte da mídia que vai apoiar o governo que tiver estabelecido. Né? É isso que é ser situação e ser oposição. Né? A situação tem setores que jogam sempre com a situação. Se entrou o Lula, eu sou situação. Se entrou o Bolsonaro, eu sou situação. O Bolsonaro, ele acaba sendo isso. Ele acaba sendo uma contradição porque ele joga com a carta que ele tem na mão naquela hora. Eu acho que ele pode sim aplicar uma agenda com um certo viés liberal, mas com uma separação dos que ele considera importantes ali para aquele momento. Ou seja, né? Nada vai mudar, né? Não, acho que as desigualdades vão aumentar, acho que as diferenciações vão aumentar. Não, sem dúvida. Não, sem dúvida, vão aumentar, também acho que a reforma trabalhista vai pegar o trabalhador que vai perder todos os direitos e a Previdência vai ferrar com a vida de todo mundo que não é nem político nem militar, também acho isso, mas que não é muito diferente do que já acontece hoje, né? A gente tem já essa diferença de castas, né, no Brasil, quem é da iniciativa privada, quem é empregado tem menos direito do cara que se elege vereador da cidadezinha de 5 mil habitantes e que consegue já ali garantir sua aposentadoria para o resto da vida. Mas é que para mim isso tudo concordo com vocês, acho que o Bolsonaro é a contradição em pessoa, mas eu teria vergonha se fosse um liberal em ter apoiado o Bolsonaro, em falado, não, o Bolsonaro é um cara de viés liberal e vendo tudo isso acontecer, vendo a Maite Proença continuar recebendo a aposentadoria do pai dela. É entender que não vai mudar nada de verdade, certo? Não é esse o ponto. O ponto é, pelo discurso, só pelos indicadores que a gente viu nesses últimos 2 meses e meio, nessa montagem de governo e toda a sinalização que houve, quem vai pagar o pato somos nós de novo. Vai ser ainda pior, né? Por quê? Porque além de não mudar nada naquilo que realmente traria vamos dizer assim, um ganho para a população, né? Quer dizer, acabar com os privilégios do político, para o cara para um deputado não custar 150 mil por mês, um senador custar 160 mil por mês, ter todos os privilégios do judiciário e tudo que está permeado culturalmente e historicamente dentro do governo, que de fato poderia ser de lá que os cortes poderiam começar, né? E de lá vir o dinheiro para aplicar de fato em tudo que a gente precisa, em saúde, educação e tudo mais. Isso não tem nenhum sinal. Inclusive o próprio Bolsonaro já falou que ele acha absolutamente natural um deputado ganhar 150 mil por mês. 150 mil por mês para distribuir como ele bem entende. Assim, entendeu? E agora esse cara é o mandatário maior. Então, assim, ele custa isso e aí exige a devolução, né? Como a família dele fazia. E como ver, perfil de baixo clero, né? Baixo clero é isso. Você, olha, eu te pago o salário de 10 mil, você me devolve 9 e você fica com 1.000, beleza? Beleza, vambora. Esse tipo de vamos dizer assim, de cultura que se tem dentro da política, e isso não vai mudar nunca. Não é que não vai mudar nunca, quer dizer, não há sinalização desse novo governo do corte vir desse lado. O corte já vem, vocês vão pagar mais isso, vai acabar o simples. Gente,
Ontem eu ouvi que os caras estão aventando de acabar com o simples. Não, gente, olha. Gente, aí eu quero ver os liberais, aí eu quero ver os empreendedores, os leitores, assinantes de pequenas empresas, grandes negócios, como o que acham disso, porque fala empreendedorismo e diz, mas a gente vai acabar com o simples, tá? Sabe, eu sei que amanhã, né? Exatamente. Eu sei que amanhã ou depois de amanhã o Bolsonaro vai vir e vai falar assim: não, veja bem, não foi bem isso que a gente quis falar. Mas é isso sim. É esse tipo de, sabe? Não vai ter mais fiscalização sanitária dentro dos grandes frigoríficos todo dia. Eles mesmos vão se autorregular. Claro, gente, claro que vão. Hoje, né? Veja aí, tem pouco escândalo de excesso de sódio, papelão e tudo mais. Então já há uma grande ética por parte do empresariado em relação a esse tipo de coisa, né? Então, assim, e eles querem afrouxar mais ainda. Por quê? Porque eles sabem que quem vai pagar o pato nesse lance é o povo. Gente, só pra ficar claro, o Cruz tá sendo irônico, tá? Não tem... não é verdade o que ele tá falando. Esse bilhete aí não é verdade, não. Não é verdade. Eu acho que um ponto muito importante a gente, nesse primeiro Oposicast, é muito difícil saber quem vai ser o nosso público. A gente espera que ele seja absolutamente variado, né? A gente não quer ter só pessoas que concordam em gênero, número e grau e 100% com a gente, como nossos ouvintes, é claro que a gente quer ter, mas a gente não exercitaria nosso poder de convencimento, a gente não faria o nosso papel, o papel a que a gente se propõe e o objetivo principal que o Marcelo me convenceu e me ganhou para estar aqui nessas discussões. Então eu acho que a gente vai falar, inclusive, vai interagir com pessoas de todos os perfis. Eu espero que eleitores do Jair Bolsonaro venham ouvir o nosso podcast, interajam com a gente nas redes sociais. Eu espero que pessoas que anularam seu voto ou que não foram votar por desacreditar na política ouçam o nosso podcast e tenham carinho, empatia para ouvir as nossas ideias e as nossas opiniões. A gente vai tentar ser o mais claro possível, entrar em cada assunto. Esse primeiro é um grande brainstorm, na verdade, né? Uma grande jogação de ideias no ar aqui para justificar a existência do nosso Oposicast e para contextualizar vocês do que a gente vai fazer. Mas a gente vai explicar, vai tentar trazer a nossa opinião, vocês vão ver que existe embasamento, que existe pesquisa, que existe análise de fato, não é oposição pela oposição, é oposição por clareza de ideias, por análise, por questionamento, por reconhecimento de uma história brasileira, social, política, econômica, por mostrar que existe uma necessidade de enxergar com olhos um pouco diferentes, talvez muito diferentes do que o do governo atual. Então, meus caros, para encaminhar para o fechamento desse maravilhoso lançamento que mudará a história dos podcasts, da política, da análise do cenário político-econômico brasileiro, vamos encaminhar para o encerramento com o que você, Marcelo Látaro, e depois você, Fernando Cruz, esperam desse Oposicast. O que vocês esperam de conteúdo, o que vocês esperam de interação com o público. Contem o que vocês esperam do Oposicast. Bom, eu espero realmente formar aí uma base crítica, falar com pessoas que não têm acesso à informação política e outro tipo de informação, o que hoje é difícil porque a informação está aí, é só ir atrás. Mas eu principalmente espero que as pessoas participem do Oposicast. E fora esse quadro que a gente vai ter semanalmente, que é a pauta da semana, de falar tudo o que aconteceu ou o que vai acontecer na semana do governo, a gente tem aí 2 canais que você pode participar e pode fazer parte do Oposicast. O primeiro é nossa sessão chamada Habla que te escucho, que é onde você vai mandar um e-mail dizendo que você concorda com a gente, ou mandando perguntas, ou dizendo que nos odeia, qualquer coisa assim. Pode ser hater, pode ser lover, pode ser
qualquer coisa. E a outra seção é o Lado ou Lodo, onde você voluntariamente vai mandar seu nomezinho aí por e-mail pedindo para estar do nosso lado. E toda semana a gente vai ler essa lista e colocar você numa lista rica, mostrando que você está do lado de quem importa e não no lodo. Você pode entrar em contato através do contato@oposicast.com.br e participar dessas duas sessões. A gente quer muito que você participe e que você compartilhe o nosso trabalho, que é só assim que a gente vai crescer e só assim que a gente vai chegar onde a gente quer chegar. Vale também participar pelo Twitter e pelo Instagram? Claro, pode participar também das nossas redes sociais aí. Bom, eu acredito que pelo menos falando exatamente do meu ponto de vista em relação a essa participação, é não ficar parado mais, né? Não ficar gritando apenas nas redes sociais, vamos dizer assim, dar uma voz e tentar fazer uma participação mais efetiva em relação às questões políticas que regem a nossa vida, né? Eu acho que não dá mais para a gente acreditar que a gente pode viver aí normalmente no dia a dia e que nada vai mudar efetivamente. E eu não acredito mais nisso, né? Eu acredito que a gente chegou num ponto onde as coisas de fato vão convergir para um momento pior do que a gente está hoje. Então, assim, para essa mobilização, essa participação no podcast, e outras participações que eu quero ter, né, por aí em relação a essa questão política, é justamente por acreditar que a gente não pode mais ficar paradinho, porque agora o bicho pegou. E é para tentar minimizar, né? Porque ruim vai ser. Agora, a gente tem que tentar minimizar, né? Ruim vai ser, mas vamos se mobilizar justamente para ficar mais atentos e mais participativos, porque se a gente não se posicionar, tudo vai ficar pior mais rápido ainda. Então eu acho que a gente tem que servir de barreira, né? A gente tem que levantar uma bandeira aí, porque o negócio tá um pouquinho feio. Enquanto for nosso direito, vamos exercê-lo, não é, Brasil? E aí é o seguinte, então para participar do Oposicast, como o Marcelo falou, manda e-mail para contato@oposicast.com.br ou entra nas nossas redes sociais, @oposicast no Instagram e no Twitter. Manda seu texto, manda áudio também pra gente, sua linda voz pode aparecer aqui, né? Dependendo da sua mensagem, se ela tiver conteúdo, ela vai aparecer aqui, vai ser um prazer te ouvir e conversar com você. E é o seguinte, toda segunda-feira então, como a gente já falou aqui, o Oposicast vai trazer um programa totalmente novo, com informação, com opinião, com oposição ao governo Bolsonaro. Você pode interagir com a gente por esses canais, porque, como o Cruz falou, é importante que a gente use esse espaço e outros diversos que a gente tem que conquistar para que a nossa voz seja ouvida. Até porque eu queria encaminhar realmente para o encerramento aqui com uma frase que é atribuída. A gente nunca sabe se essas frases realmente são verdade ou não são, né? Caio Fernando Abreu. Clarice Lispector. Essa é atribuída a Bertold Brecht, e ela diz o seguinte, abre aspas, que continuemos a nos omitir da política é tudo o que os malfeitores da vida pública mais querem, fecha aspas. E isso a gente não pode aceitar, a gente não pode se omitir mais. Até porque... eu queria continuar aqui com uma homenagem nesse nosso primeiro Oposicast. A gente não pode ser calado. E uma pessoa que não se calou, expôs seu pensamento sobre o Jair Bolsonaro, sobre as propostas dele de governo, sobre o bando do Jair Bolsonaro, né? Ainda no período eleitoral, e foi calado, foi Modo Katendê. Ele foi um dos maiores mestres de capoeira de Angola do Brasil, foi fundador do Badawi, que é um importante, um importante representante do afoxé brasileiro, e o Moa do Katendê foi assassinado comprovadamente já por
motivação política, por divergência política, por um eleitor de Jair Bolsonaro.